Menca vão cobrir o Festival da Tapioca. Temperatura mínima por lá, 20 graus e máxima de 33. Jovem Pan News. E como já falamos que hoje é sexta-feira, teremos sempre a agradável presença dele, Ney Lopes. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Laure. Quero saudar aqui o retorno de Virgínia, que fez muita falta a semana passada. E bom dia, os ouvintes. Temos muitos assuntos aqui, portanto, vamos andar, mas eu quero começar a minha palavra hoje de análise prestando solidariedade à Igreja Católica do Rio Grande do Norte na pessoa do arcebispo Dom Jaime. Toda a opinião pública tomou conhecimento de acusações levianas feitas com o objetivo de manchar a imagem da Arquidiocese de Natal. A própria Arquidiocese publicou uma nota dizendo que o interesse é apurar tudo e esclarecer, o que demonstra a correção de conduta do arcebispo Dom Jaime e de quantos integram a nossa Arquidiocese. Então eu quero aqui deixar o meu registro de solidariedade, de respeito, porque esses fatos desabonam a imagem de quem os estimula, porque qualquer equívoco que possa haver em qualquer atividade humana não deve ser levado à opinião pública de uma maneira depreciativa como aconteceu. Esse é o registro que eu quero deixar no início do programa. Ney Lopes, bom dia para você, obrigada pelas boas-vindas e obrigada por suas palavras. Ney, sexta-feira, com cara de sexta-feira imprensada, mas com uma pauta política importante para o país, para o Rio Grande do Norte, porque um estado como o nosso receber 2 dias seguidos, consecutivos, os dois principais candidatos à presidência da República é, sem dúvida nenhuma, um fato que merece um destaque nesse início do nosso comentário. Acompanhou ontem as movimentações políticas aqui no RN, Ney? Acompanhei pelos blogs, pela internet e acompanhei até pela TV do PT. Eu descobri que no YouTube tinha uma TV, então eu fiquei em casa, mas assisti tudo do Arena das Dunas, podendo então ter uma visão muito nítida do que aconteceu através do YouTube. A minha análise, Virgínia, é a seguinte: o PT ontem encarnou na política do Rio Grande do Norte um fato muito estranho, que na minha longa vida pública eu não me lembro de ter coisas semelhantes. Foi a mistura de azeite com água. Tanto é que, ao chegarem ao Arena das Dunas, Alckmin, Garibaldi, Carlos Eduardo foram vaiados pelos próprios petistas. O que quer dizer que é possível superar a divergência. A gente sabe que é possível. Carlos Prestes, por exemplo, apoiou Getúlio na redemocratização, mas não ia a comício. Ele dizia: eu estou apoiando a redemocratização. Aqui está havendo esse fato. Depois, tanto Lula como Alckmin não se referiram aos candidatos ao Senado. Pelo contrário, o que Lula fez foi prestigiar João Paul. Citou o nome dele como um grande senador. E a governadora Fátima limitou-se à campanha dela, num discurso dizendo que encontrou o Estado num buraco e que está conseguindo recuperar, e defendeu a aliança do PDT e MDB, mas citar nomes. O discurso de Lula estilo populista. Ele não trouxe assim nenhuma novidade em termos de proposta ou de caminhos para o Brasil do futuro. Ele cingiu-se a ataques, inclusive ao pré-candidato Rogério Marinho, aqui do Rio Grande do Norte. Ele limitou-se a repetir frases de efeito e que naturalmente e tem sido o seu estilo. Ney, eu soube que houve uma reunião secreta. Sim. Pois é, Ney, eu vou te interromper, só para a gente... É mais ou menos nesse assunto que você vai tocar. Eu senti falta
de uma palavra, de uma postura, principalmente de um pré-candidato ao governo, que já foi presidente da República, de uma palavra com mais substância sobre esse processo, quando ele está em Natal, numa cidade em que ele se reúne com 9 governadores nordestinos, onde ele participa de um encontro voltado para a agricultura familiar. E dessa visita, desse encontro, dessa passagem dele, nós não temos nada de concreto que acrescente a pauta, por exemplo, a pauta social do governo, o que o governo do PT quer apresentar ao Brasil, na questão do combate à fome, por exemplo. Havia uma expectativa que se saísse daqui uma espécie de carta de Natal com alguns compromissos dele enquanto proposta concreta, proposta para um presidenciável que quer apresentar ao país algumas alternativas para os problemas que estão instalados. E isso a gente não acompanhou. Foi um candidato que passou por aqui meramente com postura de candidato. Você sentiu falta disso? Só. Senti muito, e a sua análise é perfeita, objetiva e inteligente. Um pré-candidato, numa altura dessa, vi aqui repetir frase de efeito de que há fome no Brasil. Todo mundo sabe que há fome no Brasil, todos nós lastimamos. Mas o que é que o candidato propôs de concreto para uma política nacional de abastecimento, por exemplo? Você veja que o ex-presidente Lula falou também da Amazônia, insinuando que havia responsabilidades do atual governo na morte desse jornalista inglês e desse pesquisador que foram assassinados recentemente. E ele destaca muito o abandono da Amazônia. Olha, aqui não se trata nem de defesa enfática, mas de respeito à verdade. Eu vi dados esse final de semana do INPE. Não são dados políticos. Um órgão oficial de pesquisa espacial que atua na Amazônia. A Amazônia Legal teve 72 mil quilômetros quadrados desmatados durante o governo Lula. Essa área é mais que o dobro, maior do que 34 mil quilômetros registrados no período do atual governo. Veja bem, no governo Lula, 72 mil quilômetros. Hoje, o INPE registra... É muito. Precisa uma política de combate? Precisa. Há um estado de criminosos paralelo do Brasil? Há. Mas não há só da Amazônia. Essa é uma questão de segurança nacional que os pré-candidatos têm que dizer como enfrentar. Lula promete agora um desmatamento zero. Mas em 8 anos do governo dele, o desmatamento alcançou 125 mil quilômetros. Uma média, quilômetros quadrados, uma média de 16 mil quilômetros por ano. Apesar do alarde que fazem certas ONGs, a média de desmatamento atual da Amazônia é 30% menor do que na época de Lula, que é 11 mil quilômetros por ano. Os governos de Lula e de Dilma Rousseff tiveram uma média de 5,5 mil quilômetros desmatados por ano, o que atingiu a economia brasileira. Então, você vê, eu não estou aqui acusando A, B ou C, mas esse discurso populista de dizer que toda desgraça que existe na Amazônia é responsabilidade do atual governo é querer fazer o povo de besta. O problema é sério. Temos que combater o desmatamento? Temos. Às vezes o presidente Bolsonaro é infeliz em certas colocações? É. Mas nas ações do governo a gente vê presença. Inclusive agora, na busca desses desaparecidos, foram mobilizados Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, tudo que era possível ser feito. Então não se justifica fazer coro com certas ONGs internacionais que querem manchar a imagem do Brasil. Nós temos falhas, nós precisamos
com as ações concretas, sobretudo o futuro governo, para dar mais estabilidade à Amazônia, mas nós temos que ter uma política definida. E um candidato não pode chegar com frase populista, tem que chegar com proposta. E eu não vi isso de Lula, nem na Amazônia, nem nada ontem. Ele veio apenas alimentar o radicalismo da sua campanha. Ney, inclusive acompanhando o seu raciocínio, que eu também concordo, houve também uma indagação sobre a questão das fake news, porque muito se falado na questão dos bolsonaristas, na questão de fake news em relação a Bolsonaro. E ontem Lula, em seu discurso, que eu também vi um trecho, informou que eles foram mortos, né, o indigenista e o jornalista britânico, por milicianos, né, de Jair Bolsonaro, incitou, como o Ney falou, essa questão da polarização política. Quando a gente está acompanhando na imprensa nacional, que foi por conta da pesca, né, ilegal, então não seria um motivo político, seria um motivo ambiental, sim, mas não um motivo político. Mais uma vez que ele fala isso na Arena das Dunas para milhares de pessoas que estão ali, né? E incita isso e repercute nacionalmente, não seria isso também uma fake news por parte de Lula, já que a imprensa está colocando que outro motivo levou ao assassinato desse indigenista e desse jornalista britânico? Exato, você tem total razão, Laura. É uma fake news típica. Não há nenhum indício, não há nenhuma prova, não há nem nenhuma acusação que mostre que o governo atual, alguém ligado ao governo, atuou por meio de milicianos. O que existe na Amazônia é uma fronteira imensa. A região específica onde ocorreu o fato, ela é uma região perigosíssima. Ela fica na fronteira do Peru com a Colômbia, dominada pela pesca ilegal, pelo narcotráfico. E a gente sabe que operações de vigilância numa fronteira desse tipo, elas têm um custo altíssimo e vão sendo implantadas gradativamente. Esse problema não é de agora, vem de muitos anos. É claro que a gente defende soluções. Agora, querer transferir responsabilidade para um fato como esse, que é lamentável, todos nós lamentamos, todos nós desejamos uma Amazônia mais tranquila. Agora, o grande fato que existe é que Lula, no governo dele, deixou correr frouxo, como Dilma também. Eu mostrei aqui, o desmatamento foi total. Então, como ele permitiu o desmatamento, o que é que aconteceu? Essas milícias se sentiram protegidas. Não havia combate. Então, o que ocorre é que hoje há uma concepção, se não do governo, mas pelo menos das pessoas que pensam em termos de Brasil, que a Amazônia não pode ser um local em que os índios vivam e que ela não possa ser aproveitada economicamente. Precisa ter uma política de proteção aos índios, com infraestrutura, com educação, com moradia, como o Canadá fez, como os Estados Unidos fizeram. Mas grande parte do território amazônico, o minério, as jazidas, as riquezas, tem que ser explorada economicamente. E essas ONGs que estão lá, a maioria delas é para evitar essa exploração. Porque como entre as pessoas há muita inveja, também há entre os países. Eles temem que o potencial da Amazônia, que é imenso do ponto de vista econômico, da biotecnologia, da biodiversidade que existe lá, eles temem que a exploração econômica transforme o Brasil da noite para o dia numa potência. Então fazem essa política aparente de proteção, quando eles querem, na verdade, é frear a exploração econômica da Amazônia, que deve existir, com respeito às comunidades indígenas, com respeito às tradições indígenas, com respeito à medicina primitiva. Tudo isso pode ser feito, mas também ao lado a exploração das jazidas, das fontes de riqueza que possam melhorar a vida do brasileiro. Então essa é a grande questão a ser debatida, e o que nós vimos no discurso do ex-presidente Lula não foi nada disso. Ele apenas omitiu que no seu governo se desmatou mais do que qualquer outro governo no Brasil e não fez nenhuma proposta para resolver o problema.
Ney Lopes, outra parte que repercutiu muito aqui, eu queria trazer, aproveitar a sua análise também, foram as críticas que foram dirigidas pelo ex-presidente da República ao ex-ministro Rogério Marinho. Inclusive, a gente tem trecho aqui, isso está sendo destacado aqui pela imprensa local, porque a passagem do ex-presidente aqui pelo RN também foi motivo de mexer com a sucessão aqui no Rio Grande do Norte. E vamos ouvir o trecho aí em que ele faz referência ao projeto de transposição e ao ex-ministro Rogério Marinho. Outro dia eu vi um baixinho, um tal de Marinho, ele é daqui? Eu não sabia de onde ele era, mas eu sei que ele é um dos preferidos do Bozo. E ele estava numa televisão pública, aquela TV Brasil. E ele estava falando de quantas águas, porque nós levamos água para o Rio Grande do Norte, nós levamos água para Paraíba, nós levamos água para Pernambuco, nós levamos para o Ceará. Eu falei, desgraçado, não quer nem pagar pelo plágio que está fazendo, porque todo mundo sabe que quem construiu 88% do canal foi exatamente o governo do PT. Ney, vamos analisar essas duas partes. Primeiro, as críticas diretas, um ex-presidente da República não saber que Rogério Marinho era do Rio Grande do Norte é jogar para a plateia. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa paternidade ainda das obras públicas, Ney, que Lula destacou durante a passagem ontem por Natal. Como é que você avalia isso no projeto, na sucessão 2022 e no projeto político dos dois candidatos? Na proposta de governo? Olha, uma crítica inapropriada. Ele atingiu o candidato Rogério Marinho de forma injusta, mas ele atingiu, sobretudo, o Rio Grande do Norte. Porque sabe o que é que ele quis dizer? Esse estado é tão pequeno, é tão desprestigiado, que tem um ministro que a gente nem conhece. Isso é o que ele quis dizer. Ele quis insinuar que o Rio Grande do Norte não tinha expressão, descredenciar um potiguar. E, na verdade, foi esse o objetivo, além de humilhar, ele quis descredenciar uma pessoa do Rio Grande do Norte, porque claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Então, foi uma coisa profundamente infeliz, apenas para alimentar a sua torcida organizada. Com relação ao outro ponto, Virgínia, que você falou, são as obras, né? Exatamente, a obra de transposição que ele atribui a uma obra construída, segundo ele, mais de 80% no governo do PT. Sabe o que é que acontece? É o seguinte, Virgínia. Se o presidente Bolsonaro e Rogério Marinho, ministro, não tivessem tomado nenhuma providência, sabe o que é que ele dizia? Irresponsáveis, dinheiro público já a caminho, e vocês não tomam a medida para concluir benefício do povo. Como o presidente e o ministro tomaram medidas e concluíram, ele quer destruir o aproveitamento do recurso público através do término de melhoramento estrutural para o Nordeste e para o Brasil. Então, uma das maiores qualidades que uma administração pode ter, ao meu ver, é dar continuidade às obras que estão iniciadas. Com toda humildade, com toda sinceridade. Não tem nenhum demérito. Então, o candidato Lula ontem, ele pregou no Rio Grande do Norte que o que devia era não ter concluído São Francisco, para ele poder chegar aqui agora e dizer, tá aí, eles podiam ter terminado e não terminaram, eu vou terminar, já com as obras talvez até entregues à ruína. Então são coisas que não têm lógica, não envolvem propostas e que não alentam o povo para acreditar numa mensagem que possa chegar para melhorar o Brasil. O que o Brasil está querendo é proposta que possa melhorar o seu futuro. E a gente, infelizmente, não ouviu ontem, até a própria fala do Alckmin, foi uma fala acanhada, ele se sentiu assim constrangido. Achei que a esposa do ex-presidente Lula, com todo respeito, ela tem um desejo de aparecer, porque ela cantou, não tem nem muita voz,
mas resolveu ser cantora ontem com o E desejo numa de postura, aparecer. e numa postura bem à frente, né, daquele momento ali do palanque de Lula. Ela Bem quis à ter, ela frente, quis ter que um momento dela ali também, né, Ney? E a gente Então, mas acompanha a é postura um de direito outras... dela. É. É um direito dela, mas eu acho que a primeira-dama devia ter uma postura mais discreta. Mas isso é opinião. Ney Lopes, Opinião. só, De Laura maneira quer fazer- que... Ah. Pois não. Não, primeiro que eu me lembrei de Evita, né? Que cantava lá na Argentina, mas enfim. O que eu queria saber... Com a voz bem mais afinada. Mais afinada, né? Mas enfim. Mas, Ney, a questão aqui, até para puxar o gancho para a questão da Petrobras, é que Lula também ontem falou que ele vai abrasileirar o preço da gasolina. E, inclusive, hoje saiu na imprensa nacional que Arthur Lira já convocou para segunda-feira, inclusive, essa discussão sobre a política de preços da Petrobras. Você acha que essa fala de abrasileirar o preço da gasolina vai influenciar, como já aconteceu antes, né, com Jair Bolsonaro, queda de valor do preço das ações da Petrobras, já que ele dando a entender que o governo vai manipular, né, talvez assim, melhor o preço da gasolina. Será que isso não vai impactar a questão dos cotistas da Petrobras? E o que esperar dessa reunião de segunda-feira sobre essa questão da política de preços da Petrobras pela Câmara Federal? Olhe, Lauri, essa palavra de Lula é mais uma coisa de ilusionismo que ele levanta como salvador do preço do combustível no Brasil. Ele sabe que isso não é possível. Aí fica dizendo frase de efeito. E só é possível com medidas emergenciais, que é o que está sendo feito. O Congresso já aprovou a redução do ICMS básico para 17% que o governo propôs. Isso vai dar algum problema financeiro aos estados? Muito pequeno, porque eu tenho dito sempre que os estados eles aumentaram muito a arrecadação em função do aumento da gasolina. Se aumentava o pagamento do preço alto, aumentava também o recolhimento do imposto. É um sacrifício para os estados e municípios? Mas é um sacrifício passageiro. E diante de uma doença grave, o médico sempre recorre a medidas possíveis. E essa é a única medida possível para você conter essa alta. Aí muita gente diz, mas é eleitoreira. Não, é uma medida emergencial. Vamos conter até dezembro e vamos ver o que é possível fazer. Por quê? Porque o aumento da gasolina no Brasil, a responsabilidade é totalmente dos governos, basicamente dos governos Lula e Dilma. Foi lá que eles enganaram o povo brasileiro, dizendo que iam construir refinarias em Pernambuco, no Maranhão, no Ceará, gastaram milhões de reais, depois deu na Lava Jato o dinheiro. Se o Brasil tem construído refinarias para aproveitar o nosso petróleo, que nós somos autossuficientes, isso não estava ocorrendo. Então, por que é que está ocorrendo? Porque as refinarias foram até desaceleradas, deixaram de operar de certo tempo para cá, e na época dos governos do PT, elas viraram promessas vazias. Cadê a refinaria Abreu e Lima? Cadê? Lá tem uma opção de ruínas, de destroços. Cadê a de São Luís do Maranhão? Cadê a do Ceará? Então é preciso que o povo recorde. Porque o grande problema da gasolina no Brasil é que nós somos autossuficientes. Somos. Nós temos petróleo, não precisamos de ninguém. Mas o petróleo precisa ser refinado. E nós só refinamos em torno de 80% desse petróleo. Então, hoje, o Brasil vende e compra de novo o petróleo refinado. E aí vem o problema do dólar, que não é uma invenção do Brasil, mas é uma circunstância internacional. Então, a única saída é essa de baixar os impostos. O governo federal já tirou os impostos dele. Vem essa agora do ICMS, para ver se alivia. E aí diz até dezembro. Sim, até dezembro. Porque de dezembro em diante virá um novo presidente, um novo governo. Então, caberá consolidar essa posição.
Ney, e você Mantém, acha que não essa mantém, cotação qual é o dos caminho? postos de gasolina aqui de Natal tá vindo da onde, hein? Porque ainda não teve o reajuste da Petrobras, mas já aumentaram, baixam, aumentam, assim. Eu não sei que cotação de dólar, de Aí eu não entendo. real, se é da Zona Aí eu Norte, não se é da entendo. Zona Sul, porque os postos de Natal estão... E os postos ainda Tá tentam equilibrado argumentar mesmo. que estão Aí- aplicando um reajuste até menor do que o da Petrobras. Agora, no bolso do consumidor, a gente percebe exatamente o inverso. E com eles tomando decisões e É. ampliando e reduzindo os preços. Claro que há o livre mercado, mas há uma instabilidade muito grande e os donos de postos acabam aplicando o preço de acordo com o mercado. Porque eu não vi, Ney, não me digam isso e você deve concordar, a gente não viu um carro a menos nas ruas por causa do preço do combustível. Então, eles continuam vendendo e vendendo bem. Eu acho isso um absurdo, porque não houve um aumento ainda. A diretoria está querendo dar, está havendo uma queda de braço com o próprio Bolsonaro, mas não foi determinado. E esse livre Eles estão mercado colocando um que preço você hoje fala, mais alto para aguardar esse reajuste dos combustíveis, que pode hoje. sair para ser aplicado em cima de uma tarifa mais alta. Pois é, É vai, uma ficar, estratégia vai, de vai mercado. passar É dos isso que eu ia R$8, dizer. então. Vai passar dos R$8. Isso os postos de Então tem que gasolina ter uma da nossa providência. capital. Cadê os órgãos Tem que que ter controlam os providência preços, aí. né? Que acompanham os exigir, preços inclusive, uma explicação. do próprio PROCON. Porque isso é o PROCON, uma medida... Porque livre mercado, no capitalismo, não admite intervenção, mas admite regulação. Não existe Ney, mercado totalmente livre. Mas O tem que ser mercado é regulado. regulado. É, Pelo regulado, interesse exatamente. Tem Ney, que hoje o ser tempo está regulado. bem curtinho, mas eu queria só a sua opinião aqui, um bastidorzinho para os nossos ouvintes, quem está com a gente agora. Você achou a turma, dentro desse novo formato de apoios, de coligações, a turma ontem no Palanque estava confortável? Eu estou me referindo aos novos aliados, aqueles que eram adversários e que se juntaram num palanque político. Pelas fotografias, você assistiu inclusive pela TV, você disse que descobriu que tem uma TV. Eles estavam à vontade ou ainda estão muito acanhados aí, porque foi a primeira aparição pública, né, de um evento aberto aí, dessa chapa Lula-Alckmin, Carlos Eduardo Fátima, Rafael Mota tentando um cantinho ali. Como é que você viu? Olha, eu vi realmente, Virginia, ele está muito limitado, sem jeito. Carlos Eduardo ficou no canto do palanque. Ninguém sabe onde bota os O braços, Rafael né? ficou não bota os braços para onde olha. E há uma coisa, Virginia e Laura, que eu não entendo. Eu não entendo. Olha que eu tenho muito quilômetro rodado em política, mas eu nunca vi um similar. É essa posição de Carlos Eduardo. É o fato dele apoiar hoje, de ter recuado, rever posições em política, isso a gente vê muito. Mas chegar num palanque com 2 candidatos a um cargo majoritário é uma coisa estranha. E o mais grave, o candidato a presidente da República de Carlos Eduardo é Ciro Gomes. Ele foi a semana passada, hipotecou apoio, a esposa dele demonstrou muito respeito, beijou até a mão de Ciro Gomes, em sinal de respeito. Até aí é um direito, é um direito. Eu, por exemplo, tenho admiração por Ciro Gomes, não estou criticando. Eu estou vendo apenas a questão do posicionamento. O posicionamento de quem está num palanque comprometido com a candidatura de Lula e ele com a de Ciro Gomes. Aí vem Rafael, também numa posição de querer rachar. No fim vai dar o quê? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí diz, não, mas Rogério vai crescer. Para Rogério crescer tem que atrair voto do lulismo. Se não atrair, não cresce. Pois é. Ou esse cenário muda ou eu não sei o que é que vai acontecer. Pois é, vamos acompanhar porque foi só a estreia. Eu não acredito em mais outra vinda de Lula a Natal. Vamos ver como é que vai o desenrolar da campanha, né? Ele voltar a uma cidade 2 vezes, vamos acompanhar. Mas ontem foi só a estreia aí do que serão as eleições 2022, um termômetro. Ney, obrigada por sua participação. Olha, Virginia, eu queria registrar quem foi muito prestigiado ontem por ele foi o Jean Paul, né? Que demonstrou muita força e saiu-se bem. Ele, dos políticos locais, além de Lula, aquele citou com maior intensidade foi Jean Paul. E eu quero aqui, ao final, registrar que semana o Partido Patriota
fez uma coligação com o Brasil 35. São dois partidos pequenos, mas que se coligaram, soma tempo de TV, soma forças, e é um fato que vai dando sequência à disputa política do Rio Grande do Norte. É claro que é um pingo d'água no mar, mas se não fosse o pingo d'água, o mar não seria um oceano, né? Vamos aguardar então a evolução de tudo e esperar que o processo ocorra da maneira que nós esperamos, com a eleição limpa, com a eleição que permita debate. Eu soube que já está em plena organização, sob a liderança do CDL, um grande debate dos candidatos no Rio Grande do Norte. Anote governador aí, e senador. a Jovem Pan News também vai fazer um, viu? Você vai estar aqui com a gente. Marca aí na Também agenda, vai 8 fazer horas você. e 45 minutos. Ney, eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado, hoje. bom dia a todos. Bom dia. E vamos ouvir agora ele, Alex Medeiros, com a sua coluna Dizendo Tudo. Dizendo tudo com Alex Medeiros. Bom dia, amigos da Jovem Pan News. Uma sexta-feira atípica pós-feriado de Corpus Christi, onde, desde ontem e até agora, o que a mídia local menos fala é de Jesus Cristo.